nome é Patrícia e hoje coube a mim fazer uma explanação neste projeto da Messe de Amor. Eu vou falar sobre Amélia Rodrigues, sobre a passagem de São Tomé, mas antes nós vamos fazer uma prece. Querido Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de fazermos esta explanação e pedimos que ela seja apreendida por aqueles que assistem, que os exemplos do Cristo possam chegar àqueles que mais precisam. Obrigada, se conosco hoje e sempre, que assim seja. Então eu escolhi a mensagem do capítulo 21 do livro A Mensagem do Amor Imortal, de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco, e ela retrata então a passagem em que São Tomé duvida da materialização de Jesus após a sua desencarnação. É muito interessante a leitura que a Amélia Rodrigues faz sobre essa passagem. E eu quero então começar falando para vocês, fazendo a leitura inicial da psicosfera daquele momento. Somente angústia ressumava Tomé, o dídimo, após os acontecimentos trágicos que culminaram na maldita colina da Caveira, quase às portas de Jerusalém. Toda a sinfonia de esperança que lhe enchia a alma sensível transformara-se em melodia fúnebre de dor e de morte. Sentia-se ludibriado nos seus sentimentos, traído na confiança que depositara nele. Acreditara até o último instante, com fé abrasadora, certo de que aquele Deus todo amor, a que ele se referia com emoção e beleza, impediria as armadilhas da perversidade contra o seu filho, inclusive retirando-o da cruz em lamentosa demonstração de poder celestial. Que pai não o faria, mesmo submetendo-se a qualquer sacrifício? Ele se entregara como um cordeiro manso e submisso, sem qualquer reclamação, certamente aguardando que os seus anjos viessem em seu auxílio, o que não ocorrera. Jesus fizera tanto. Os fenômenos realizados comprovavam a sua procedência, demonstravam-lhe a grandeza. Todavia, no momento culminante, tudo falhara, acontecendo o sinistro da morte, o inesperado. Tomé não conseguia entender aquelas ocorrências de significado transcendental, pois que para elas viera Jesus. Então foi nessa psicosfera que se deu o desenrolar dessa passagem. E eu quero comentar um pouquinho com vocês esse início, para falar como que Tomé pensava. Tomé, antes de se agregar aos apóstolos, e mesmo depois, enquanto esta passagem ocorria, ele tinha os pensamentos muito ligados à matéria. Para ele era muito difícil entender algo que fosse espiritual. E a materialização de Jesus para ele era algo impossível. Então, por isso que ele desejava ver para crer, tocar para crer. E naquele momento, então, uma revolta chegou até o seu espírito, porque ele não concebia que Deus Todo-Poderoso pudesse não retirar Jesus daquela situação em que ele se encontrou quando ele foi crucificado. Ele achava que até o último instante Tomé acreditava que Deus ia tirar ele daquela situação. Ele não entendera ainda qual era a mensagem de Jesus e que Jesus precisava passar por aquele enorme sacrifício a fim de levar a boa nova a todos. Tomé precisava entender isso e ele ainda não conseguia. Então, muitas vezes, trazendo aqui para os nossos dias, nós nos colocamos no papel de Tomé. Nós precisamos ver para crer.
Nós precisamos de, muitas vezes, que os fenômenos estejam concretizados à nossa volta para acreditar. Principalmente porque dentro da doutrina espírita há muitas coisas que, embora a ciência já as comprove, as pessoas têm dificuldades em entender. Então, nós estamos todo o tempo tentando explicar, comprovar, buscar justificativas, por exemplo, para os milagres de Jesus. Né? Nós temos que justificar, por exemplo, a dupla vista, né? Que Jesus é um ser extraordinário, que está muito acima da capacidade mental e física que nós temos aqui. Né? Nós não conseguimos ainda compreender o quão sublime foi Jesus quando ele aceitou vir para a Terra e governar então o nosso planeta ali desde os primórdios. Então nós estamos a todo tempo querer que aconteçam fatos na nossa vida, sinais que nos levem a comprovar a existência da nossa fé, da nossa crença, né? Então, assim, por exemplo, a materialização de Jesus foge muitas vezes ao nosso alcance de acordo com como nós pensamos hoje. E nós precisamos, então, estudar a ciência, saber que isso é possível, a fim de delimitar esse entendimento acerca do que Jesus quis dizer muitas vezes quando ele fez os seus milagres e depois, então, quando ele se materializou para os apóstolos alguns dias após o seu desencarne. Então, a Amélia Rodrigues, ela continua, né, falando que o Tomé não se interessava anteriormente pelos tesouros espirituais e foi por isso, então, que ele teve toda essa dificuldade. Ela nos fala que São Tomé, nesse caso, né, Tomé o apóstolo, tinha um estado de espírito que tomou conhecimento da ressurreição e que as testemunhas que estavam ali quando receberam Jesus, e Tomé não estava dentre eles, eram Maria Madalena, né, uma ex-obsidiada, uma pecadora perante os homens daquela época, e os companheiros, né, que já estavam com muita saudade, que sabiam que teriam uma grande missão pela frente. Então, aquela expectativa era enorme entre os apóstolos, mas Tomé não conseguia sentir o mesmo. Então, o seu espírito ficou muito sensível a tudo aquilo que estava acontecendo. Ao receber a notícia que Jesus havia se materializado, ele fremiu de ira, né? Ele ficou muito irado. Acontecer exatamente quando ele estava ausente, e isso fez com que ele não acreditasse mais ainda. Ele não conseguia acreditar, mesmo que ele visse, né? Ele precisava mesmo tocar, e era assim que ele ia reflexionando, segundo Amélia Rodrigues. Para ele, deveria tudo acontecer de maneira palpável, mediante o contato físico. Além de ver-lhe as feridas dos pregos, deveria colocar a mão na chaga produzida pela certeira lança arrasadora. Tomé, então, era vítima de uma cegueira mais grave, que é a cegueira da alma, e essa cegueira, ela dilacera o nosso coração. Então, quantas vezes nós estamos incutidos, colocados dentro de um contexto de cegueira da alma, né, onde o nosso orgulho, a nossa vaidade não deixa que a gente reconheça um acontecimento, que a gente perceba um acontecimento, ainda que negativo, né, a gente não consegue percebê-lo no seu verdadeiro objetivo, que é nos colocar em um determinado caminho. Então, Amélia fala que o cego dos olhos ainda pode imaginar e conceber na mente, mas o cego do espírito nega-se a pensar, sequer na remota possibilidade de algo existir ou acontecer conforme se narrava. E assim aconteceu com Tomé, e assim acontece conosco. Muitas vezes nós estamos com o coração muito aturdido, muito atormentado diante do que nos acontece. Este momento que nós vivemos, um momento de pandemia,
é um momento em que nós nos colocamos muitas vezes incrédulos diante das coisas que acontecem à nossa volta. Nós passamos uma instabilidade emocional, uma instabilidade no futuro, né, no que vem por aí, e isso nos deixa muito inseguros quanto à nossa existência. Por quê? Porque nós sabemos, né, de que um dos preceitos, um dos princípios do Espiritismo é a imortalidade da alma, mas nós não cremos. Nós sabemos, mas não cremos de verdade. Porque se nós crêssemos com toda a nossa força, com tudo o que nos é possível, nós conseguiríamos então entender o que nos acontece hoje, assim como Tomé precisava atender na época em que lhe aconteceu aquela experiência. Então, como as pessoas que estavam ali naquela época acreditaram que o corpo de Jesus foi roubado, né, assim Tomé também entendia. Né? Então, assim, se não tem prova, como que eu vou acreditar? Né? E o testemunho daqueles que viam, por mais que eles falassem, não era válido para Tomé. Então, naquele instante que Jesus se materializou para Tomé, que eu vou narrar aqui, já tinham se passado 8 dias desde a sua aparição aos amigos, né? E Jesus apareceu 3 dias após a sua desencarnação e Tomé não participou daquilo. Então, isto também o atormentava, essa incerteza se Jesus iria mesmo se materializar para ele também. Então, subitamente, como uma aragem perfumada que se adentrou na sala, embora a porta estivesse trancada, ouviu-se também a sua doce voz saudando. Então, além desse impacto físico, também era o impacto da voz do Cristo, que era muito sui generis, era muito própria. E Jesus então disse: paz seja convosco. Era Jesus redivivo. Ante o assombro explodindo em todos a alegria, o amigo abandonado e quase desprezado relanceou o olhar pelo recinto e deteve-o em Tomé. Então ele sentiu a energia de Tomé e foi o que Jesus naquele momento prestou atenção, porque destoava da energia dos demais. Todos estavam muito felizes por ter novamente a oportunidade de ver Jesus. E Tomé, como não acreditava, né, então Tomé saiu, destoou daquela psicosfera e Jesus então chegou até ele, porque Jesus conhece a todos. Ele conhecia seus apóstolos profundamente, da mesma forma que ele conhece a cada um de nós. Então, Jesus se acercou de Tomé e propôs a ele: vê as chagas, né? E mostrou as chagas em suas mãos e abriu aquela túnica branca e acrescentou: põe toda a tua mão dentro da ferida no meu peito. Atordoado naquele momento, Tomé se afogou em um convulsivo e inestancável pranto, né? Ele chorou copiosamente. Tomé, o cego de espírito, rendeu-se a Jesus, finalmente, né? E exclamou: eu creio, meu Senhor. E Jesus então precisou complementar naquele instante para que realmente ele se certificasse, o próprio Tomé se certificasse que ele havia compreendido o que acontecera. E Jesus então firme, doce, porém firme, disse: crês porque viste. Bem-aventurado, no entanto, é aquele que não viu e creu. Bem-aventurado, ele dissera, somente agora ficava concluída a Sinfonia do Monte, disse Amélia Rodrigues. Seria esta a última bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que viu, que não viu, mas creu. Creu imediatamente, sem titubear. E muitas vezes a nossa fé é aquela que titubeia, né? É aquela que não crê imediatamente, que precisa de mais provas, que precisa de mais acontecimentos a fim de acreditar no que está acontecendo. Nós somos assim. Então Tomé era muito próximo
daquilo que nós somos ainda. Ele estava muito mais parecido em evolução espiritual com o que nós com esse estado em que nós nos encontramos agora. E muitas vezes nós precisamos de um insight, nós precisamos de um gatilho, né, que ele seja acionado para que a gente perceba o que está à nossa volta. E Tomé percebeu naquele momento, percebeu que realmente ele havia duvidado de Jesus e que isso não deveria ter acontecido. E o fato de ele precisar tocar, ver, né, para crer, lhe atingira profundamente. E a partir daí, Tomé, o dídimo, como diz aqui Amélia Rodrigues, e para fins de esclarecimento, dídimo quer dizer o gêmeo. Tomé era muito parecido com Jesus fisicamente, né? Então chamavam de gêmeo, né? Como se ele fosse fisicamente gêmeo de Jesus. Vejam que perspicaz essa atribuição a Tomé. Fisicamente, ou seja, materialmente, ele era muito parecido com Jesus. Em contrapartida, moralmente, espiritualmente, ele não acreditava em Jesus, né? Então isso é tudo muito emblemático. Então, o que ele fez naquele momento? Consciente da necessidade de espalhar a mensagem da imortalidade ao mundo, entregou-se a Jesus de tal maneira que o levou à Pérsia e à Índia. Então, finalmente, ele entendera qual era a sua missão como apóstolo e que ele deveria fazê-lo de qualquer forma e em qualquer lugar. Então, na Índia, iniciou o ministério sobre o reino incomparável que se encontrava ao alcance de todos que o desejassem conquistar. E daí que Tomé teve um final de existência muito parecido com a dos outros apóstolos. Ele foi assassinado a flechadas e ele se tornou um exemplo de abnegação e de amor nesse momento. No entanto, o que a gente lembra de Tomé? Simplesmente que ele era aquele que precisava ver para crer, né? Tomé, o incrédulo, o que não acreditava em Jesus, o que era parecido fisicamente, mas não era parecido espiritualmente. Isso nos traz essa lição, nos traz esse dever de refletir acerca de como nós devemos ser diante do Cristo, diante das coisas de Jesus. E a Amélia Rodrigues termina falando que felizes, porém, são todos aqueles que se inebriam nos aromas do amor, que se exteriorizam de Jesus e vitalizam as vidas. Ele estava na sombra e saiu à luz, então enxergou a verdade, né? Por isso o texto, o nome do capítulo, né? Que é a pior cegueira e que retrata então a passagem de João, o apóstolo, no capítulo 20 e os versículos 24 a 29 do Novo Testamento. Então é muito interessante, muito importante que a gente faça essa análise. Quantas vezes nós não duvidamos das coisas que nos acontecem, nós duvidamos do efeito dos ensinamentos de Jesus na nossa vida. Quantas vezes nós nos deparamos com acontecimentos e deixamos de perguntar, fazer uma pergunta interior, como Jesus agiria diante daquilo? Então precisava que houvesse um Tomé, da mesma forma que precisava haver um Judas Iscariotes, um traidor, né? Que depois se tornou esse símbolo. Então nada do que Judas fez foi efetivo, apenas essa traição, né, que é o que faz com que muitas pessoas tenham raiva, né, desse espírito e propaguem um costume muito odioso, e muito reprovável até, né, que é sempre que se comemora a Páscoa, que coincide com as tristezas sobre relembrar o desencarne de Jesus, e as pessoas então fazem a malhação dos Judas, né? Mas Jesus disse que era necessário o escândalo, mas aí daquele que praticasse o escândalo. Então, Judas já estava quites com Jesus, né? A gente sabe que depois Judas foi perdoado, né? Como deveria de ser. Ele tinha esse papel,
né, esse amargo papel de entregar o Cristo aos centuriões, né, aos soldados romanos, para que fosse cumprida a missão para a qual ele viera. Então precisava ter um Judas Iscariotes, da mesma forma que precisava haver um Tomé, né, que não acreditava, mas que passou a acreditar, embora só vendo, né? E o que essas bem-aventuranças nos trazem, então, no sentido de que nós precisamos ver para crer, né? E que feliz aquele que não precisa ver, que acredita, que tem a fé tão robusta, que acredita e consegue interpretar de uma forma muito correta o que Jesus quis dizer quando esteve aqui, né? Então, por isso que eu sempre repiso isso que a gente aprende com a doutrina, né? Como Jesus agiria. Então, por isso que enfatizar o que é errado com relação à conduta de algumas pessoas, e ninguém leva em conta tudo de bom que ela fez, mas levam em conta somente esse deslize, mas que muitas vezes esse deslize de alguns nos serve de exemplos. E nós devemos, inclusive, agradecer a essas pessoas que nos ajudam a não errar mais, né? Então, fica uma reflexão muito grande dessa passagem. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, de Chico Xavier, também traz um ensinamento sobre Tomé, no capítulo 100, chamado Ausentes. Na passagem de João, né, o Chico Xavier destaca: ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio, né, no sentido de que ele não estava ali aguardando a chegada do mestre, porque o mestre prometera que voltaria e ele não acreditou, né? Então ele não ficou com os demais, ele estava tão revoltado, né, diante do seu julgamento para com Deus, que ele não estava por perto. E isso mais ainda que o deixou intrigado, né, com o que acontecera. Então, Emmanuel dá esse olhar diferente de Amélia Rodrigues, né, um olhar mais severo, assim como era o Espírito Emmanuel, é o Espírito Emmanuel, um espírito que cobra a disciplina. Então, quando ele fala aqui de Tomé, mais uma vez ele demonstra essa sua característica. E ele fala, né, que ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe, né? Ele nos dá também um puxão de orelha, né, que nós devemos estar o tempo todo atentos à missão que nos cabe dentro da doutrina espírita, que a edificação espiritual com as suas bênçãos de luz é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento, né? Então, que o aluno precisa estar de corpo e alma dentro do seu aprendizado, na sala de aula, assim como nós também devemos estar de corpo e alma nas nossas lides espíritas. Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente, que não reconhece a culpa, né? Então, nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é muito parecida, diz Emmanuel. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior, entretanto, em vez de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mera candidato a vantagens imediatas, né? E muitas vezes a gente se afasta dessas lides e só retorna quando nós precisamos, quando nos é conveniente. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, a gente reclama, se desespera, diz que não fomos atendidos naquilo que nós precisávamos. Então, o Emmanuel faz a gente pensar essa passagem de Tomé de uma outra forma. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Então, se a gente sempre estiver presente na alegria, na tristeza, né, nas dificuldades com as quais, por exemplo, nós estamos passando agora,
né, em que nós não podemos ainda retornar à casa espírita, não podemos estar ali presentes, mas podemos fazer algo de bom pelo nosso próximo e por nós mesmos, né? Então, Emmanuel finaliza que quem desejar a bênção divina, que trabalhe por merecê-la. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. E então, Emmanuel finaliza esse seu olhar mais severo, como eu disse, dessa forma, né? Vá à aula, não há aprendizado sem sacrifício. A gente não consegue compreender a matéria, ou seja, compreender a lição, se a gente não colocar a mão na massa. A gente sabe que a dor é inerente ao nosso mundo de provas e expiações. E o que a gente está passando agora com essa pandemia, muitos de nós muitas vezes dizemos, se a gente não aprender agora, se o ser humano não aprender agora, quando que a gente vai aprender? Né? E a gente acaba falando isso da boca para fora, né? Não sorvendo o aprendizado. Então, somente quando a gente se comportar como Tomé, né, que ainda que, né, tendo que tocar Jesus, tendo que ver para acreditar, ele não perdeu, né, aquela oportunidade de ser tocado, do seu coração ser tocado e de então ele poder fazer essa mudança de vida e entendendo sua missão, que era realmente divulgar o cristianismo, ele pôde tomar a charrua e não olhar mais para trás, né? E realmente cumprir aquela missão para a qual ele viera, né? Ele, Tomé, que era divulgar o cristianismo. E a gente sabe das histórias dessa divulgação primeva do cristianismo, que trouxe muitas mortes, né? Mortes horrendas ali dentre os romanos e por onde as pessoas foram pregar o evangelho, né, a partir ali de Israel, né, daquelas terras que a gente hoje conhece como Israel, como a própria Palestina. Então, né, que a gente possa aproveitar mesmo essa oportunidade de falar e transformar uma dificuldade humana pela qual passou Tomé e transformar isso então numa coisa positiva como o que aconteceu. Né? E um outro pensamento de que muitas vezes a gente erra e depois que a gente erra nós ficamos nos crucificando também, revivendo aquele erro e não conseguimos mais sair daquela situação que nos enreda, né? numa situação de tristeza, muitas vezes de depressão. Né? Então também Tomé nos incita, através do seu exemplo, ao auto-perdão. Né, ao perdão de si mesmo, ao reconhecimento, porque ele reconheceu o que estava acontecendo e depois então ele pôde continuar, né, e levar a cabo aquela missão para a qual ele havia se proposto, né, ainda no mundo espiritual, quando ele reencarnou, com essa missão tão importante. Então fica essa reflexão acerca de Tomé, né? E mais uma vez eu repiso que o livro é o Mensagem do Amor Imortal, do Espírito Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, capítulo 21, A Pior Cegueira. Né? Que nós ouvimos, o pior cego é aquele que não quer ver, né? No sentido de que ele não quer ver o quê? Ele não quer ver as coisas do Cristo, as coisas que possam lhe ajudar a ser uma pessoa melhor e ele acaba se acomodando, porque que pessoa que não enxerga fisicamente, né, e não ia querer enxergar, voltar a enxergar, né? Mas essa pessoa, ela é muito mais afortunada porque ela pode imaginar, porque ela não enche o seu coração de rancor e ela não se revolta contra Deus e contra as leis divinas. Nós vamos então encerrar esse nosso aprendizado na esperança de que dias melhores possam contornar a nossa existência, de que logo nós estejamos reunidos fisicamente na casa espírita, respeitando
os protocolos e que a gente possa principalmente entender tudo o que está acontecendo à nossa volta e mudar, né? Que possam ser levadas em conta todas as nossas ações positivas e que nós não sejamos, então, somente observados por nosso lado negativo, embora isso também seja necessário. Muito obrigada, paz e bem a todos.